E aí, galera, boa noite. Boa noite. Como é que vocês Opa, estão? Firmes e fortes? É, Vou guardar só a turma Fernando, acabar de entrar e a gente inicia a nossa aula, hein? Fernando, eu tive tentando fazer um programa em C e não consegui. Tentou fazer, não conseguiu? O que que deu de problema lá? Ah, não queria fazer do jeito que eu queria, não. Até perguntei pro meu colega como é que fazia, porque eu tentei o seguinte, eu tentei fazer alguma coisa diferente do que você ensinou. Eu Entendi. tentei fazer, assim, uma pergunta e se a resposta fosse aquilo, dava certo. Se a resposta não fosse aquilo, dava outra resposta. Mas tinha que ser só uma resposta exata. Entendi. Conferência de string é um pouquinho mais complicado mesmo. É um pouquinho mais complicado. Mas se você me lembrar depois, você manda para mim que eu te dou uma orientada em relação a isso aí. Dá para fazer. Na realidade, eu Uhum. já fiz uma vez, mas tem bastante tempo, sabe? Conferência de string. É mais Eu fácil tentei, fazer quando é conferência de número, sabe? sim, sim. Eu Aí é tentei bem mais com fácil. if ou else, mas aí todo jeito que eu tentava aqui não tava dando certo. Depois manda me lembrando aí no grupo, depois que terminar a aula, que aí eu vou dar uma procurada e mando depois para você dar uma olhadinha. Uhum. Mas o que, que você achou lá do C? Achou interessante? Conhecia já? Eu já conhecia já, o meu colega fez TI, e aí eu peguei e comecei a pegar algumas coisas com ele. Já tinha uma noção do que era o TI, já tinha noção do C++, mas eu não tinha programado ainda. Uhum. Não, show. Na aula de hoje a gente vai ter uma noção aí um pouquinho melhor. Fazer uma prática, por isso que eu pedi para vocês baixarem lá, quem puder, o aplicativo, que o bom mesmo é se é o seguinte, vocês fazem, dá o erro, aí vocês mandam para mim para ver o que é o erro, a gente aprende errando, sabe? Uhum. É a maneira que a gente mais aprende linguagem de programação. Aí eu comentei com o pessoal do Sebrae, falei, ó, deixa eu dar uma aula extra lá para os meninos, para eles terem noção. Aí não se importaram, não. Aí você foi como conteúdo extra, viu? Mas não vai atrapalhar em nada o conteúdo da manutenção, não. Podem ficar tranquilos. Só mais um minutinho, a gente vê se tem mais alguém aí para entrar e a gente dá sequência. A internet da turma aí tá boa, porque a minha hoje eu vou contar, viu? Tá a de minha tá muito boa maldade. não, Fernando. Como? A minha, a minha não tá lá muito boa assim, não. Esses Inclusive, dias, se acontecer de cair aqui, vocês podem saber, já que foi a internet. é porque como a minha internet aqui é de via rádio, né? Aqui na roça que é via rádio, ela não fica muito boa. Não, mas a minha, para você ter noção, é fibra ótica, né? E ainda assim não tá legal, não, viu? Hoje tá tenso. Fernando, qual Oxi, aí é Oi? operadora que você está foda. usando de fibra? Atualmente eu Liquidiana? uso a Oi Telecom. Eu também. E tem vezes que ela cai mesmo. Não tem como. Literalmente cai. Literalmente cai e aí você vai tentar entrar em contato com eles. Nem o deles não funciona. É Parece desse que jeito. cai o servidor inteiro. A internet é desse jeito. Mas eu vou ser franco, antes tinha muita briga. Não, coloca Algar que vai ser bom. Não, coloca Onet que vai ser bom. Eu já desisti, viu? Todas que você coloca, em algum momento ou outro, elas te passam a raiva. Nessa época de pandemia, então, porque acaba que quem está em casa usa muito internet, né? Então, consome mais banda. Aí é que tá uma beleza mesmo. Hoje eu sei dizer que até às 17 horas estava show de bola. Aí 17 horas eu comecei a dar aula, eu já senti que não estava legal. A hora que eu fiz os testes, vocês não acreditam não. Ping estava Não, altíssimo, sabe? A internet estava horrível. Então, é isso é o normal paciência. que acontece aqui. E esse negócio de eu vou trocar de operador, eu desisti. Viu? Eu já troquei de operadora 2 vezes já e prefiro continuar com a Wi. Eu acho uma facilidade na UAI. A UAI, pelo menos, quando você precisa, tem gente aqui em Patos, então é mais rápido de resolver. Em relação ao Sim. Algar, o NET eu nunca tive. O Algar é Net, melhor, Fernando. você tá doido. Quem falou que Algar é melhor? Eu aqui, ó. O Igor. Você acha Algar melhor? Eu acho. Ah, não. Dá bem pouco problema. Bem raro ela cair também. Eu vou te contar um negócio. Eu tive Algar, ô Igor, e a não ser que ela seja a minha última opção, eu nunca mais volto para eles.
Porque Ah, o não. problema da Algar é assim, ó, você liga para falar que sua internet está lenta. Não, vamos abrir um protocolo 5 dias. Aí 5 dias nada você liga. Não, vamos abrir um protocolo para sua reclamação de que não atendeu mais 5 dias. Mais 5 dias e nada. Aí você liga, ah, não, vamos abrir um novo protocolo para ver o que aconteceu. Vai só enrolando, cara. Aí chegou um ponto que eu perdi a paciência, sabe? Eu já tive a Algar aí por uns 3, 4 anos. E assim, ela realmente quase não dava problema. Só que quando dava problema era 15, 20 dias sem internet. Eu nunca tive esse Então, problema, não, ainda não. aí acabou que eu desisti. Mas assim, internet também é um pouco de sorte. Tem gente que vai falar super bem do Algar, aí o outro vai falar, não, eu não entendo como é que essa pessoa fala bem, porque eu só tenho problema. E assim as outras operadoras também, faz parte. É, todo mundo, né? Faz parte. Pessoal, por favor, nome completo aí no chat para me fazer chamada, tá? E vamos estar iniciando a aula. Eu vou iniciar a aula corrigindo a atividade que eu passei para vocês na última aula que eu tive, antes da semana anterior. Uma atividadezinha pequena aqui, mas que a gente tem que estar corrigindo. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz nessa atividade lá foi o seguinte, ó. Explique o que é eletricidade estática e quais cuidados devemos tomar. O que vocês colocaram nisso aí? O que vocês me dizem aí sobre eletricidade estática, gente? Vamos lá, gente. Eletricidade estática. O que é? Quais cuidados devemos tomar? Ah, Ninguém, gente. Esse monte de gente online, não tem ninguém que responda essa questão. Eletricidade estática, a gente tem que tomar muito cuidado com as peças mais sensíveis, que a gente tem que prestar muita atenção em peça metálica do computador, onde, por exemplo, no processador, cada quinho de metal ele já pode puxar muito estática de uma vez só. E sempre que a gente for mexer, tem que ter um jeito de ou descarregar ou usar uma pulseira antiestática, uma luva antiestática, né? Sim, a eletricidade estática, então, ela é uma eletricidade que ela é gerada através do movimento, né? Qualquer movimento que a gente faz, ele gera alguma eletricidade estática ali, E atrito também, né? seja colocar uma blusa, qualquer coisa. Naquele vídeo lá, se não me engano, que eu passei para vocês, o rapaz até citou, achei interessante, colocar uma blusa, né? Porque parece algo tão assim, sem nocividade nenhuma, tão tranquilo, normal, né? E acaba que gera também eletricidade estática. Em relação aos cuidados, é isso que você falou. Sempre que possível, use uma pulseira antiestática, uma luva antiestática. Tenta descarregar, né, a energia do corpo da maneira que você puder. Ah, pisando na terra, beleza, ajuda. Ah, peguei numa janela metálica, com certeza também ajuda, né? Então, a gente tem que fazer essa descarga. Além desse cuidado, ter o cuidado de manusear as peças, né? Não ir com o famoso dedão ali na placa-mãe, nos componentes eletrônicos, porque ali, por mais que a descarga às vezes seja pequena, acaba que você pode queimar, pode danificar essa peça. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa aí, para garantir que o nosso computador continue ok, né? Já pensaram que beleza? Queimar uma placa-mãe aí de um processador i7, i9, que são as placas geralmente mais caras? Beleza? Fernando, Sim, já me aconteceu de eu tomar choque no gabinete. Isso seria normal? normal, mas na realidade você não tomou choque no gabinete, você fez uma descarga no gabinete, provavelmente. Mas até aí, eu já tinha descarregado a minha energia na janela. Então, eu tenho quase certeza que eu que tomei choque pelo gabinete. Entendi. Pode ser normal, sim, o Rafael. Não significa que é muito comum, não, mas já aconteceu comigo, inclusive, já. Eu já tive esse tipo de problema depois de descarregar. Esse gabinete ele estava parado, ele foi carregado. O que esse gabinete estava sendo feito com ele antes do momento que você tomou o choque? Não, ele estava ligado, vamos dizer, é o meu gabinete, eu uso ele sempre. Eu sempre tô com ele aberto, sempre encosto nele. E mesmo assim, eu quase nunca tomo um choque nele. E aí aconteceu, eu fui mexer num cabo atrás dele, ele ainda estava ligado. E aí eu tomei esse choque. Até estranhei, porque até então não tinha tomado nenhum choque com ele. Assim, é comum entre aspas, não é alguma coisa que a cada 10 vezes que você mexer, uma ou duas vezes vai acontecer, de maneira alguma, né? Você mesmo por experiência de mexer já sabe disso. Mas talvez ali no que você mexeu, algum fiozinho pode ter escapado de algum lugar, alguma coisa pode ter encostado ali, passado alguma corrente. São possibilidades, né? Não dá para dizer assim
o que seria de cara para você. Mas é algo que é, entre aspas, comum. Né? Acontece, eu já tomei choque em alguns gabinetes, qualquer outro técnico com mais experiência, se você for perguntar, com certeza já tomou choque em gabinete, mas pelo menos a notícia boa é que não vai ser todo dia que isso vai acontecer não, tá? Então já é uma notícia boa e pode ficar O tranquilo. problema não é tomar choque todo dia, o problema é assustar com esse choque. O choque que a gente toma, a gente fica medroso, né? Aí toda vez que Não. você chega perto do gabinete, você já chega assim, né? Eu não tenho medo de choque. O problema é o susto que eu levo, que eu sempre acabo assustando sem querer. No E momento não é do choque. comum assustar. Só com o choque que eu assusto. Então, É é uma normal. coisa que me traumatiza. Todo mundo assusta. Chegou a dar faísca ou não? Não, não. Ah, não. Então Graças foi a Deus, tranquilo, então. Foi um choquinho Pô, pequeno. foi só um choquinho pequeno. Não. Uma hora dessa você pega nas duas pontas da tomada 220 que você vai entender que é choque. Ah, que isso. Meu aqui pegou, foi naquele cabo de alta tensão do poste. Caraca! É Tem mais só os corajoso. Viu? Ali é corajoso. Aqueles cabos ali, a tensão que passa ali, que trabalhava nisso, né? Aí sobrou só os cotoquinhos. justamente, é de arrebentar. Não é bom nem pensar, cara. É Eletricidade mais ou não é menos por isso que eu brincadeira. tenho medo. E ao mesmo tempo que não é brincadeira, é algo que dentro da residência, quando a gente vai mexer com o computador, é tão simples, né? Separa o positivo do negativo e acabou, você não vai ter problema. Né? Agora, às vezes você vai mexer numa tomada, às vezes você está mexendo numa fonte de alimentação que tem aí alguns fios ali com desencapados, você não dá atenção. Aí chega um positivo, um negativo ali, que dá um choque, é como você falou, não tem essa alma que não assusta na hora do choque, não. A tendência do corpo humano automaticamente é levar um susto mesmo. Falando das perguntas dos alunos. Não, mas tá bom. Pelo menos eu tô bem. O susto já passou. É passado. Vamos lá. Explique sobre ao menos 3 procedimentos que vimos em aula que ajudam no desempenho do Windows. Que mudo. A gente fez aqueles procedimentos lá nessa aula, né? A gente pode citar a desfragmentação de disco, foi um dos que a gente fez. A limpeza de disco, fizemos até uma limpeza manual no computador, de arquivos, programas como CCleaner, a questão de ativar os núcleos, tudo isso são coisas que vão ajudar no desempenho do computador. Alguém chegou a fazer isso no computador depois daquela aula e conseguiu uma melhora de desempenho ou não, gente? Fernando, Oi? Quanto tempo demora mais a fragmentação do disco lá? A desfragmentação varia muito, viu? Varia da quantidade que está fragmentado. Eu cheguei a pegar desfragmentações de mais de 2 horas. 2 horas, credo. Isso, eu cheguei a pegar de 2 horas, 2 horas e pouco. Agora, coloquei lá, o meu disco eu sei que não está muito cheio, mas está dando 6, 8 horas, passa 1 hora, não muda isso, aí existe a possibilidade do seu disco estar com defeito. Já peguei discos também com defeito. Porque eu fui fazer isso e tava aparecendo parte 1, parte 2 e ficava até o 100%, entende? Isso, é isso mesmo. Se não me engano, são 2 ou 3 partes de desfragmentação. Você demorou mais ou menos quanto tempo para fazer ela? Você se recorda? Eu acho que foi umas 3 horas. É porque tinha muita coisa fragmentada, então. E você achou que melhorou o desempenho ou você não chegou a notar nada? Não melhorou, eu achei diferente. Deu uma melhorada no desempenho, né? Geralmente melhora mesmo. Principalmente igual o seu, provavelmente. Você chegou a olhar quantos % de fragmentação que tinha ou não? Não lembro mais não. Mas provavelmente era bastante coisa, que para um tempo Era bastante. Era bastante. Outra questão, o que é um arquivo fragmentado, como a gente viu, é um arquivo que as partes deles estão salvas longe um do outro no HD, né? Então esse arquivo está em fragmentos distantes. Isso que é um arquivo fragmentado. Como fazer para utilizar melhor o recurso do seu processador para a inicialização do sistema operacional? Isso aqui é o básico, é ativar os núcleos, igual eu coloquei lá, né? Você ativa todos os seus núcleos e você consegue um desempenho melhor. Mas nem sempre vai ser visível não esse desempenho não, tá, pessoal? Até porque o computador, assim que ele inicia, ele vai fazer uma verificação através do Windows, vai entender que não tem muita coisa aberta e já vai desativar o que não é necessário de recurso. Ele não vai manter recurso aí de maneira desnecessária funcionando, não. Ficou claro para vocês essas questões aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? 100%?
Tudo certo. 100%. Eu tive um problema com o HD aqui recentemente aqui. E qual foi o problema? Diga aí, por favor, Rafael. Eu não conseguia formatar de jeito nenhum com o HD. Achei até estranho, porque até então eles demoravam, mas formatava, né? Aí eu fui ver, o HD tinha dado um problema lá com o Crystal Disk Info, eu vi lá que tinha dado problema em 2 setores diferentes e sem recuperação, infelizmente. Não deu para recuperar, não. Recuperei só os arquivos dele, mas fazer formatação para utilizar ele para iniciar a formatação não dá mais não. Já era, né? Já era. Ah, mas tá bom. Já, pelo menos você recuperou os arquivos. Você já tá no lucro, viu? Já é algo. Sim. Você chegou a utilizar o Disk Part ou não? Não tentei. Mas você Mas conhece isso a aí- ferramenta que se chama Disk Part? Já. Isso aí eu já dou uma olhada nele, mas não gosto muito de utilizar ele não. Acho desnecessário. Existe uma ferramenta aí que se chama Disk Part, pessoal. É uma ferramenta do próprio Windows. E ela é uma ferramenta que, em alguns casos, vocês conseguem fazer recuperação de algum defeito do HD. Em alguns casos, não é sempre. Eu já tive problemas que, quando eu ia formatar, quando eu ia selecionar o HD, não aparecia de forma alguma o HD para formatação. É como se o meu computador não tivesse HD para ser formatado. Então, através do Disk Part, eu consegui fazer a formatação nele e atribuir uma letra para ele, né? Seria a unidade C, a unidade D, e fazer a formatação. Então, em alguns casos, ele é útil sim. Uso sempre o Disk Part para formatar? Raramente. Somente quando tem algum tipo de problema desse que eu vejo que ele pode estar auxiliando, que eu tento. Quase que como último recurso mesmo. Beleza? Deixa eu só desligar um ventilador aqui que está me atrapalhando ouvir o áudio de vocês e abrir uma janela. Só um instante, por favor. Bom, beleza, vamos lá. Vocês conseguiram baixar aí o programa, que eu deixei o link para vocês? Sim. Conseguiram? Se alguém não tiver com computador, se tiver com dificuldade para baixar, não tem problema não. Acompanhe aqui, né? Vai ser uma aula mais apresentativa mesmo, para me apresentar para vocês um pouquinho mais da ferramenta, fazer alguma práticazinha. E se vocês errarem durante essa prática, vocês me terem aí para estar auxiliando, né? Então, Fernando, eu tô sem computador, viu? tem problema não, Sorriso, é só acompanhar. Beleza, então. Vamos lá, deixa eu, na realidade, desinstalar o programa ali para a gente fazer a instalação junto. Eu instalei ele como teste aqui. Joguei errado. Programa, gente, para me programar em C, não é só esse que eu utilizo, não, que eu mandei para vocês o link, não. Esse é um programa que eu acho simples, que eu acho fácil de mexer, né? O Dev C++. Então, assim, eu aconselho ele principalmente para quem é iniciante, mas tem vários outros programas que a gente pode estar utilizando para estar programando em C. Tá? Não precisa se apegar a esse, não. Só um instantinho que eu vou desinstalar. Desinstalei. Bom, quem baixou aí e não instalou, se quiser acompanhar agora, é só clicar no arquivo de instalação, né? Ele vai perguntar se você quer permitir que o aplicativo faça alterações, vocês podem permitir tranquilamente. Questão de linguagem, vamos selecionar o português. Clique em OK. E daí é o básico mesmo, é só clicar em aceito. Deixa as opções aqui do jeito que está, dessa caixinha. Clique em seguinte. E manda instalar. Ele vai informar o local que vai instalar, pode deixar o padrão, não precisa de alterar. Clique em instalar e aguarda, ele vai fazer a instalação. Não deve ser muito demorado, não. À medida que vocês forem concluindo a instalação, vocês digam aqui para mim, acabei. Na metade ainda. Tranquilo, não precisa ter pressa, não.
Quando acabar, já vai estar marcada essa opção, executar deve ser mais, né? Clique em terminar, ele vai finalizar a instalação e já vai iniciar já o programa. Acabou agora. Se eu terminou agora, ótimo. À medida que for terminando aí, vocês avisam. Fernando, eu não tô com o computador dela, será que eu preciso estar com ele aqui? Seu áudio está bem baixo, eu não consegui escutar. Que? Eu não estou com o meu computador aqui no computador. Ou tô ocupado não vou ligar como é que tá fazendo isso. Chegar, gente. Eu pus o papel do meu lado. Aí a hora que o trem parou, porque o rádio não tava pegando. Não. Pessoal, lembrando que quando vocês não estiverem falando, por favor, desliguem o áudio, tá? Deixem o áudio ligado somente quando estiverem falando. Alguém ainda está no processo de instalação ou não? Aqui já acabou. Ok. Quando vocês... Fernando, Sim? eu não estou com o meu computador agora aqui no momento. Será que eu preciso estar com ele aqui agora? Não, tem problema não. Acompanhe aqui. Só de acompanhar você já vai conseguir entender um pouco já. A ideia aqui é mais uma apresentação mesmo, não é nada muito a fundo, né? Não é algo que vai ter prova. Então pode ficar tranquilo, tá? Aqui é uma aula extra para dar um conhecimento extra para vocês. Quando vocês forem iniciar, ele vai perguntar a questão da linguagem aqui, né? Vocês podem selecionar a linguagem em português, português do Brasil. Cliquem em Next. Depois em OK. Então, aqui estamos com o nosso programa aberto, já instalado. Deixa eu tirar isso aqui da frente. E para a gente criar um novo arquivo, para a gente começar a programação em si, pessoal, a gente vem aqui, ó, Arquivo, Novo, Projeto. Onde a gente vai criar um projeto novo. E aqui ele vai abrir uma janelinha nos perguntando algumas coisas aqui, né? Para a gente selecionar o tipo de aplicação básica. Vocês vão selecionar sempre essa opção aqui, ó. Aplicação console, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é para o Windows, para o DOS. E vocês podem colocar o nome do projeto aqui, ó. Colocar aqui, ó, primeiro programa. Ele vai perguntar onde que você quer salvar esse primeiro programa. Eu vou criar aqui uma pastinha na área de trabalho mesmo para facilitar. Depois eu excluo. Com o mesmo nome, ó. Primeiro programa. Vou entrar dentro dessa pasta e mandar salvar esse arquivo aqui. Pessoal, alguém fez alguma pergunta? Você é um projeto seu ou C++? C++. Ah, tá. Então tá certo. Ele nos dá aqui um corpo básico de texto aqui, mas a gente pode excluir esse corpo básico. A gente não vai estar utilizando ele não, tá? Basicamente, pessoal, o que a gente faz aqui é usar as bibliotecas. A gente programa utilizando bibliotecas que o próprio programa nos fornece, a própria linguagem nos fornece. Por isso que a gente tem que vir aqui e dar os includes. Que o que vocês viram lá na aula lá é o seguinte, ó, include menor stdlib.h deixa eu colocar onde que ele vai ficar salvo. Programa. O segundo é o include stdio.h. O que são esses includes? O que são essas bibliotecas? Eu até arrumei aqui include, né? Não, include. Tá dando para ler o texto para vocês ou está muito pequeno, pessoal? Tá dando para ver. Vou aumentar um pouquinho de toda forma aqui. Se ficar ruim, vocês falam, tá? O que são esses includes?
Esses includes é o seguinte, eu estou incluindo essa biblioteca que se chama std.io. Essa biblioteca é uma biblioteca de entrada e saída de dados, então, para mim poder usar o teclado, poder aparecer aí no nosso monitor a imagem, eu preciso de estar com essa biblioteca incluída. E a stdlib, ela me dá outras funções, né? Outras funções que a gente vai estar programando aqui. Basicamente, eu sempre vou incluir essas duas bibliotecas nos meus projetos, tá? Fernando, Sim? e string? String é para quando você vai trabalhar com cadeia de dados, cadeia de caracteres, desculpe, que é justamente para o que você falou, né? Para você fazer uma conferência de string. String é quando eu tenho várias letras, né? String seria letras, qualquer caractere, no caso, é string. Então, essa biblioteca string, ela é utilizada principalmente quando eu vou trabalhar com uma quantidade muito grande de dados, de letras, de caractere especial, de números, né? Existem duas formas de eu usar números. Eu posso usar um número em si, o inteiro, né? Número 1, 2, 10, o qual eu posso fazer operação. Por exemplo, eu posso colocar, depois que eu inseri o 5 e o 4, eu posso fazer uma calculadora, 5 menos 4 vai me dar um resultado. E eu posso inserir o número como string, como texto. Só que aí eu não consigo fazer a operação, porque vai ser como se fosse texto mesmo. O 9, ele seria a mesma coisa, por exemplo, de um B. E como que você tira um B de um A? Qual que é o resultado que você vai ter? Não existe, né? Então, essa é a função do string. Ficou claro aí? Sim. Então, vamos lá. Eu vou abrir um main. O main é o seguinte, pessoal. O main é a minha função principal. É aqui dentro que eu vou fazer toda a minha programação dentro desse main. E aqui eu já vou colocar de cara alguns aqui dos comandos mais utilizados. Por exemplo, o printf. Eu coloco o printf. Abro aqui parênteses. Coloco aspas. E o que tiver dentro dessas aspas é o texto que vai aparecer na tela. Ou seja, que é o que vai sair. Vou colocar aqui, ó. Meu primeiro programa. Então, só que está dentro dessas aspas. E no final eu tenho que colocar ponto e vírgula. Pessoal, ponto e vírgula é um dos pontos de programadores que mais dá erro. Pode ser um programador novato, mediano, de muito tempo. Vira e mexe vai errar um ponto e vírgula, vai sair procurando e vai gastar um ano para encontrar que é um ponto e vírgula que ele esqueceu de arrumar. Quando ele encontra, na maioria das vezes, chama um colega e o colega é que acha. Então, a gente não pode esquecer de, no final das funções, dos comandos, colocar o ponto e vírgula. Então, aqui, meu primeiro programa, a ideia aqui é que apareça na minha tela o meu primeiro programa, esse texto, né? Como que eu faço isso acontecer? Eu venho nessa opção aqui, ó, compilar e executar, ou F11, que é o atalho, né? Ele vai compilar e vai aparecer para mim lá. Me deu falando aqui que executou durante 0,05, não sei quantos segundos. Essa questão desse processo aqui, ó, dependendo da versão que você estiver utilizando para compilar, compilar é o quê? Traduzir para a linguagem e me dar ação. Você nem chegaria a olhar na tela, ele já fecharia direto. Por isso que a gente tem que colocar essa função aqui, ó, system, e colocar um pause. Ponto e vírgula. Aqui eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo, apresente para mim na tela esse texto, segunda ordem, pause, deixe parado. Linguagem de programação é assim, pessoal, é muito bem definido. Você nunca faz A e B ao mesmo tempo, é passo a passo. Faça isso 2, faça isso 3. É tudo muito bem definido, tá? Então vamos lá. Eu vou agora apertar o F11 para compilar. Olha lá, ele apareceu para mim, meu primeiro programa, e logo na frente ele apareceu aqui, pressione qualquer tecla para continuar. Eu posso jogar isso aqui para baixo, ó, para que esse pressione qualquer tecla vá para baixo. E o nosso zoom já está avisando que agora ia derrubar a gente. Vamos lá, vou dar um Enter aqui.
Eu faço da seguinte maneira, eu venho no final do texto e coloco um barra N. Espaço. Né? O barra N significa que vai jogar uma linha para baixo. Se eu quiser 2 linhas, eu vou colocar barra N 2 vezes. Mais uma vez eu vou executar, F11. Olha lá, apareceu 2 linhas para baixo. Uma linha quebrou, foi para baixo, a outra deu uma linha de espaço entre as duas. Vocês conseguem fazer isso aí para a gente? Já fizeram? Como é que tá? Eu tô planejando aqui, tentando entender mais ou menos. Faz aí, eu vou deixar aqui o texto. É que meu teclado, eu não sei porquê, esse meu teclado é da Corsair e ele é todo bagunçado. Tipo, o que tá escrito na tecla não é o que sai no computador. Ah, tá. Eu me perco todo nele. Isso aí você vai conseguir. Você usa o Windows? Sim. Provavelmente você vai conseguir nas configurações de teclado fazer uma alteração aí, viu? Não, mas no Windows, tá, eu tenho 2 teclados. Um normal meu que estragou e esse outro que novo meu. Aí esse novo, ele tem tipo, o que tá escrito na tecla dele tá diferente. Por exemplo, o ponto de interrogação que era para ter aqui não sai. Se eu quiser um ponto de interrogação, eu tenho que apertar Ctrl Alt e o W para sair o ponto de interrogação. Entendi. E já o outro teclado funciona normal. Já teve uma vez que eu tive esse tipo de problema que eu consegui resolver fazendo alterações de teclado. Né? Você alterava o padrão. Talvez o seu teclado ele é padrão americano, entendeu? É, pode ser. Aí você consegue fazer essa alteração. Não lembro exatamente onde que é. Pesquisa na internet alterando o padrão de teclado que você vai conseguir essa informação. Tenta lá, talvez você consiga. Eu não sei muito bem que ele é da Corsair. Depois você vê essa questão. Talvez a questão de padrão mesmo. Restante aí, vocês conseguiram fazer aparecer na tela? Alguém está tendo alguma dificuldade? O meu, quando eu aperto F11 para compilar, ele faz, jogar para cima naquele include stblib e joga lá para cima só e não faz nada. É F10, não é F11. É F10? F11. Tô errado, então. F11 aqui, ó. F11 você faz a compilação. No caso, você faz a compilação e a execução, né? O F10 você só compila, mas não executa. Compilar é o quê, pessoal? É criar um arquivo de execução. É criar um arquivo de execução e jogar para a pasta. Quer ver? Olha só. Mas é desse jeito, Fernando, que eu tô falando, por exemplo. A hora que eu aperto o F10 para compilar, ele pergunta se quer que compila. E quando eu faço isso, ele só aparece aqui nos quadradinhos coloridos lá embaixo do compilador. E volta, fica tipo vermelho por cima do include stblib. Pode mandar uma foto para mim. Menor. Você deve ter errado a biblioteca. Manda uma foto aí no grupo. Deixa eu ver, peraí. Manda a foto do código lá onde está aparecendo em vermelho. Código, peraí. Deixa eu só arrumar aqui. Tirar print aqui, arrumar. Eu acho que eu não errei nada não, mas posso ter errado também. Talvez tenha errado, talvez não. Mas programador, cara, tem um punhado de vezes que a gente acha que não errou. Você arrumou include stblib, é std. TD? Isso. Ah, tá certo. Vai acontecer isso direto. Um punhado de vezes que você não errou nada. Vi, agora eu percebi. Pode resolver aí e bater no F11 que vai compilar agora. E F11... Não, agora peraí que deu o meu main deu errado. Deixa eu ver o que eu fiz. Caractere que não era pra estar aqui, tá aqui. Eu vi aqui um acento circunflexo, né? Agora eu acabei de ver também. F11, compilando, e foi, agora foi. Agora foi, é isso aí. Não tem erro, não. Alguém mais teve dificuldade, gente, ou não? Aqui tá tranquilo, Fernando. Beleza, então agora nós vamos aprender a criar variáveis. O que são variáveis, pessoal? Variáveis são espaços que a gente reserva para estar guardando determinado dado. O nome variável é porque esse dado ele pode variar, né? Tá, a todo momento. Sim? Só uma pergunta, igual você escreveu printf e o system mais para frente, tem problema deixar no começo da linha? Nenhum. Não tem problema nenhum. Eu tentei fazer exatamente igual você estava fazendo, para não dar nada errado. Não tem problema. Aqui, se estivesse no início aqui, vou apertar F11. Vai executar da mesma maneira lá. Não tem problema não, tá?
Eu gosto de deixar dessa maneira por questão de organização. Se à medida que vocês forem mexer, quem tiver interesse em continuar com essa área, vocês vão ver que vocês começam a ficar meio chato, sabe? Vocês começam a gostar que determinadas coisas ficam alinhadinhas, aí as funções secundárias um pouco mais alinhadas à direita, isso é normal, tá? Como se diz, o verdadeiro toque, né? É. Por aí. Vamos lá, gente. Vamos inserir, então, aqui algumas variáveis. As variáveis, elas são feitas para a gente estar guardando dados, né? Eu vou colocar aqui uma variável do tipo inteira. Como que eu vou colocar, declarar que essa variável é inteira? Eu arrumo aqui, ó, int. Estou declarando que isso é uma variável do tipo inteira. Depois disso, eu arrumei o nome. Pode ser A, pode ser qualquer coisa, né? O ideal é que vocês coloquem aí um nome que vá lembrar vocês do que está guardado nela. Eu vou colocar aqui variável nome, para a gente colocar o nome de vocês. Então, aqui, nome não, peraí, idade. Ué, não tem como eu colocar nome dentro da variável inteira, não. Aqui aceita só números inteiros, viu, gente? Então, aqui, depois desse system pause, eu posso colocar aqui o seguinte, ó. Digite a sua idade. Só que eu tenho que colocar dentro de um printf, é claro, né? Printf. Eita, o teclado também está desconfigurado aqui. E o meu eu estou achando que dessa vez eu vou ter que formatar tudo que eu já fiz. Só que eles falam que santo de casa não faz milagre. Quem disse que eu consigo arrumar um tempinho para dar manutenção no meu próprio computador, né? Nunca arrumo. Eu sempre costumo colocar um espaço, viu, pessoal? Um enter, no caso, uma quebra de texto, depois do texto. Digite sua idade e coloco uma quebra de texto aqui já. Vou fechar aqui. Ponto e vírgula no final. Não posso esquecer de forma alguma, né, desse ponto e vírgula. Eu tô tentando descobrir como que eu faço a barra para trás no meu teclado. Faz parte. O meu também eu tive dificuldade de achar, para vocês terem ideia. Eu Não é costumo fácil, fazer não. é No procurar meu em aqui ela fica na esquerda do Z. Na esquerda do Z, né? Para você ver. O meu aqui, ele fica acima o do meu já não Enter. tem. O meu Z já é do lado do Shift. Aí, Entre o Z e o Shift. procura em cima do Enter aí, que talvez você consiga encontrar. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte, falta menos de 2 minutos para o Zoom derrubar a gente. Enquanto você encontra aí no seu teclado, eu vou finalizar essa aula. Vocês deem aí de 2 a 5 minutinhos até ele salvar o vídeo dessa aula e a gente já volta para a segunda, beleza? Fernando, agora pra você ver. Esse tá em cima do Enter, tá falando que é a barra para trás, mas quando eu clico sem o Shift, vira um colchete e com o Shift vira uma chave. Ih, tá feia a coisa aí, hein? Tem hora que eu tenho que quebrar a cabeça para tentar descobrir como é que digitar as coisas aqui. Faz parte. Vamos lá, vou finalizar e já volto, pessoal. Para a segunda aula. Aguenta aí de 2 a 5 minutinhos aí. Só o tempo de salvar o vídeo.